Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus possa vir falar conosco, o Senhor Deus Todo-Poderoso, que Ele possa se manifestar e se fazer presente, mostrando aqui mais uma vez a sua vontade, colocando um tijolinho na nossa construção, nos levando a um lugar de descanso, de governo e honra, para que o nome dele possa ser exaltado através da nossa história. Vamos lá? Vamos para mais uma breve conversa. E o texto hoje para nossa reflexão encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos. Quero ler com vocês o capítulo 2, a partir do verso 32, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim: Foi esse Jesus que Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que lhe derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Pois Davi não subiu ao céu, no entanto disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Sente-se ao lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo dos seus pés. Portanto, saibam com certeza todos em Israel, que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Glória a Deus. Eu gosto dessa palavra, gosto mesmo. E gosto de contextualizar o livro de Atos, quando eu vou ministrar ele, porque é um livro que transiciona Cristo a nós, nos dando acesso ao céu, nos dando acesso ao Pai. Se nós pudéssemos resumir a história de Jesus Cristo, seria bem simples, no sentido de ter rasgado ao véu, que agora o Pai ouve todo aquele que crê no Filho, e além de ouvir, Ele nos dá direito de falar, ou seja, temos comunicação com o céu e acesso a todas as riquezas gloriosas por meio dessa comunicação e por meio da sua palavra, de maneira bem simples. E essa tão grande salvação, libertação, cura chegou a nós por meio desses homens que estão escritos aqui nesse livro, homens que foram honrados por Deus, homens a qual o Senhor Jesus cumpriu promessas, como Pedro agora, que está pescando homens logo depois do derramar do Espírito Santo em Atos 2, a qual muitos acharam que eles estavam bêbados. E Pedro nesse momento está explicando justamente o derramar do Espírito, e eu quero trazer esses versículos, fazer as aplicações pertinentes e contemporalizar, trazer para a nossa vida. Vamos lá? Diz assim: Foi esse Jesus que Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunha disso. Pedro tinha acabado de falar que esse Jesus estava descrito na palavra, conforme Davi, numa visão profética, viu. E ele está trazendo a explicação daquilo que é a ministração, daquilo que é a pregação dele. Visto que foram os homens que condenaram, os homens que crucificaram muitos que estavam ali, gritaram diante de Pilatos: crucifica-o, crucifica-o. E eu gosto dessa expressão porque foi esse Jesus. Como se Jesus fosse qualquer um, mas que Deus ressuscitou. Eu gosto mesmo muito disso, porque, irmão, porque traz a ideia de continuidade, traz a ideia de que só acaba quando Deus quer. A nossa história só acaba, meu irmão, quando Deus decide. A última palavra na nossa vida vem de Deus. Provérbio 16, versículo 1. Muitos são os planos do homem, mas a última palavra é do Senhor. Muitos são os planos do coração do homem, mas a última palavra vem do Senhor. Talvez você esteja desenganado pelo médico, mas a última palavra vem do Senhor. Talvez tenham dado um tempo de vida, mas a última palavra vem do Senhor. Talvez o seu casamento tenha sido rompido, mas a última palavra vem do Senhor. Talvez o seu pai e a sua mãe lhe amaldiçoaram, dizendo: esse menino não vai dar nada na vida, mas a última palavra vem do Senhor. Talvez o seu patrão ou as pessoas a qual você esperava que pudessem lhe ajudar a crescer, disseram que você não tem jeito, que você não dá certo para nada, mas a última palavra é do Senhor. A última palavra é do Senhor. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou, e ainda houve testemunhas. Haverá quem diga, haverá quem veja e haverá quem espalhe a notícia. A última palavra é do Senhor. Eu gosto, ele fala assim, ele foi exaltado no lugar de honra,
à direita de Deus, irmão. Olha, e é impressionante porque precisamos linkar, ou seja, conectar essa frase com a próxima. Ele fala, eu quero ler novamente, ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo que ele derramou por nós. Jesus viveu em plenitude de espírito. A palavra diz que ele veio desfazer as obras das trevas. Andou entre nós, mas ele não desceu do céu simplesmente para curar, libertar, e tudo isso faz parte de uma gama poderosa do poder concedido ao Espírito Santo, um poder que, sabe, anda por meio da sua igreja hoje, a qual ele derramou sobre nós, derramou sobre Pedro, derramou sobre eles, e por isso os confundiram com bêbados. Mas é impressionante a gente observar que Deus o exaltou conforme lhe havia prometido, e ele derramou. Mas por quê? Porque ele ofereceu a vida ao Pai, conforme fala em Justo 10, para o resgate de muitos, para o perdão dos pecados, para resgatar. Então ele não veio só para curar, para libertar, para nos dar uma vida plena somente aqui, porque a vida plena, ela é eterna. A morte é só uma passagem. A morte é só uma porta que nos dá acesso à família divina. Eu fico pensando, meus irmãos, muito mesmo, sobre como Deus gastou, e como eu uso a palavra gastou mesmo, para fazer esse muito, gastou de estratégia, de estrutura, de inteligência, sabedoria e riquezas que ainda mesmo não conhecemos para dar o governo ao homem. Imagina um mundo que está sob o governo dele, a qual nós vamos morar como família. Eu sempre penso nessas coisas, mas eu quero falar agora sobre a honra. Desviei um pouco do assunto, nem sei porquê, mas é impressionante porque ele foi exaltado no lugar de honra à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai deu o Espírito Santo que ele continuou a derramar por meio da sua igreja. Então, irmão, é importante a gente observar que a honra, ou seja, a oferta, aquilo que é a entrega do Senhor Jesus precedeu a honra. A dor precede a cura. A oferta, a entrega precede justamente a honra, irmão. E muitas vezes vamos ter que nos humilhar para que o Senhor nos exalte debaixo da sua poderosa mão. Mateus capítulo 23, versículo 11, ele diz, quanto mais humilde for o serviço de vocês aos outros, maiores vocês serão. A matemática do reino é diferente, meu irmão. O menor é maior. Para que ele cresça, nós devemos nos diminuir. Para multiplicar é necessário dividir. Então, o último é o primeiro. A matemática do reino é diferente. Fala, maiores vocês serão. Para ser o maior de todos é preciso ser servo. Ele estabeleceu, diferente desse mundo, um novo cargo, a qual precede honra. E ele mostrou isso como? Praticando, se fazendo pequeno. O Deus Todo-Poderoso se colocou no nosso lugar. Romanos 6,13, Paulo diz que por isso nós devemos entregar inteiramente, irmãos. Em Filipenses 2,5 ele diz que o próprio Senhor Jesus se fez homem, humilhando-se até a morte, e morte de cruz. Olha, ele continua falando, como vocês estão vendo e ouvindo, testemunhas que estão produzindo testemunhas. Percebe o contágio, percebe a continuidade, percebe a história se espalhando? Você consegue entender isso, irmão? Por quê, irmão? A gente não precisa preocupar com aquilo que Deus está fazendo, a gente não precisa preocupar com aquilo do tempo que vai chegar, porque as pessoas, irmão, automaticamente vão saber, vão ver e ouvir. Vão ser testemunhas, vão despertar, porque Deus faz questão, irmão. Eu vivo bastante isso. Pessoas do meu passado que me olham hoje e precisam sentar comigo e conversar novamente para me conhecer de novo. Por quê? Porque Deus, ele não faz remendo. Deus, ele não pega aquilo que estava lá no passado, apesar dele não desperdiçar nada de nós, mas ele faz tudo novo. É um novo homem e uma nova mulher, a qual pessoas verão. Ou seja, meu irmão, a história ela vai se espalhar, não precisa se preocupar, as pessoas verão, vão dar notícia, vão falar.
O Senhor Jesus viveu isso. Em Lucas 7,17 diz que a fama de Jesus espalhava. Então, irmão, junto com a honra vem fama. É necessário se preparar, e é por isso o preparo. Por quê? Porque com a fama costumamos a engrandecer, costumamos a empinar o nariz. As pessoas gostam, irmão, gostam mesmo de ter atenção das pessoas, sabe? Muitas pessoas vêm até nós, nos olham com um olhar diferente, como se fôssemos popstar, e não somos. Somos simples como elas. O brilho que há em nós é o que está escrito ali um pouco atrás, que ele derramou sobre nós, o Espírito Santo. O vaso ainda continua sendo frágil, o vaso ainda é passível de quebrar, o vaso ainda continua sendo de barro, continua sendo de terra, feita do pó. Então é por isso o preparo, é por isso a humilhação, porque, irmão, para que nós não venhamos a esquecer disso, porque todo homem, toda mulher que andam com Deus, invariavelmente vão adquirir fama. Embora Jesus até fugisse dela às vezes, mas é inevitável, irmão. Olha, no versículo 34 fala, continuando, pois Davi não subiu ao céu, e no entanto disse, e eu gosto dessa parte porque, meu irmão, só conhece o caminho quem percorre, só consegue atravessar o deserto quem já atravessou ele, só consegue dar uma notícia, só consegue, eu, por exemplo, aonde o Senhor me limou, qual foi as áreas? Posso falar uma para vocês, são várias, mas aqui é mais conhecida de todos nós, aqui é justamente a vitória que ele me deu sobre as drogas, sobre a libertação. Irmãos, lá aonde eu passei internado, eu fiquei sabendo de muitas pessoas que passaram internado, inclusive dos irmãos que faziam parte da liderança lá, pessoas que estavam de pé há 18 anos e caíram, pessoas que nem mais vivas estavam, voltavam. Eu só conheço eu que estou de pé até hoje. E não falo isso para me engrandecer. Por quê, irmão? Porque é necessário uma entrega. E por que eu posso falar disso? Porque eu caminhei, eu mergulhei, eu vivenciei. Então nessa área nós conseguimos dar acesso, mas nós estamos falando aqui do céu. Nós estamos falando aqui do acesso ao céu. Por isso Jesus se declarava ao caminho. Por quê, irmão? Porque ele era o filho do homem. João capítulo 3, versículo 12. E é importante nós termos conhecimento disso. Mergulharmos mais fundo no conhecimento de Cristo para sabermos verdadeiramente quem nós somos. João 3,12 ele fala, se vocês não creem em mim, nem quando falo sobre as coisas como estas que acontecem aqui na terra, como vocês crerão se eu falar das coisas celestes? E ele fala no versículo 13, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, ou seja, o Filho do Homem, o unigênito. Irmãos, ele era o único até chegar aqui. Deus até considerava alguns filhos, mas igual a Jesus, somente ele, era o único. E aí ele se fez primogênito. Esse foi o derramar do Espírito, para que nós pudéssemos ter acesso justamente a essas riquezas gloriosas, a isso que está lá. Então ninguém pode, então não devemos nos apegar a homem, porque quem conhece a nossa história, quem conhece a nossa verdadeira identidade, quem pode promover tudo isso é somente Jesus Cristo, a palavra encarnada. Muitas pessoas se apegam a líderes, a pastores, ao pai, à mãe, se começam a puxar o saco do patrão, como se alguém fosse dar o que Jesus pode dar. Ninguém pode nos oferecer o que ele nos oferece. Tão grande salvação e tão coisas grandes pertencentes à salvação. Deus tem coisas maiores para você, meu irmão. Deus tem coisas maiores para você, minha irmã. Mas somente Ele. Somente Ele. E Ele quer lhe tornar especialista em uma área. Eu não sei qual, mas você já sabe. Tenho certeza que durante a ministração ele começou a falar. Olha o que Davi disse. Isso está no Salmo 22, se eu não me engano. Sente-se, o Senhor disse ao Senhor, sente-se no lugar de honra, à minha direita. Eu gosto dessa parte, porque os dois senhores estão no maiúsculo, e ali fala sobre o mistério da Trindade, que nós não temos conhecimento pleno, que talvez ele possa nos revelar quando estivermos do outro lado, mas que o que temos já é o bastante.
justamente para sabermos que precisamos tanto do Pai, do Filho, como do Espírito. Principalmente do Espírito que habita em nós. Aliás, principalmente não, principalmente é uma palavra séria, mas devemos buscar muito o Espírito Santo, porque, como diz o livro, eu esqueci o nome, mas é o Deus esquecido da Trindade. As pessoas se apegam a Jesus, se apegam ao Pai, mas se esquecem um pouco do Espírito, que é o Deus que mora dentro do nosso coração, capaz de nos empoderar para vivenciarmos todas as promessas. E olha, foi o que aconteceu. Porque qual que foi a honra? Sente-se no meu lugar de honra, à minha direita. Há um lugar de Deus, irmão, de descanso. Há um lugar de descanso em Deus e há um lugar de governo da nossa própria vida, de liberdade da escravidão, do pecado. Olha, quero ler com vocês um versículo que tá, eu me apego muito a esse versículo, irmão, e quando fala do sábado, por exemplo, fala justamente dessas coisas que hão de vir. Olha, em Hebreus 4, quero ler com vocês, Hebreus 4, versículo 9, diz o seguinte, a palavra do Senhor: portanto, há um descanso completo e perfeito para o povo de Deus. Há um lugar de descanso, irmão, depois do trabalho. Há um descanso depois como recompensa. Há um lugar onde a nossa alma seja farta. Há um lugar onde os nossos sentimentos sejam curados e não dominem mais. Há um lugar de governo. Olha, Mateus 28, versículo 18, quando o Senhor Jesus desceu do céu, ele fala: e toda a autoridade me foi dada. E tudo isso está acessível a nós. Em Gálatas 4 fala que nós somos co-herdeiros com Cristo. E o que quer dizer isso? Que toda herança de Cristo está acessível para nós. Basta nos entregarmos completamente a nossa história. Conforme Ele se ofereceu, nós também nos oferecermos. Entregarmos inteiramente. E Ele diz no versículo 35, continuando para chegar ao final, Ele fala: até que eu humilhe os seus inimigos e ponha debaixo dos seus pés. Esse descanso, o Senhor Jesus já vive ele. A autoridade nós temos dele. Ele concede aos seus discípulos. Mas agora é a vez da igreja lutar, irmão. Agora é a vez da igreja. Agora o Espírito Santo habita na sua igreja, a igreja gloriosa do Senhor Jesus, até que eu humilhe o inimigo debaixo dos seus pés. Nós somos os seus pés e as suas mãos. Nós somos o seu caminhar e somos o seu trabalho. Nós que desempenhamos isso agora, irmão. Então, a dor jamais pode interferir no caminhar, porque 1 de João 4 diz que maior do que aquele que está no mundo é aquele que habita em nós, e podemos derrotar todos os inimigos. Na verdade, é Deus quem nos concede a vitória, mas Ele nos dá o gostinho da vitória, irmão. Deus é tão bom que Ele coloca a sua força em nós. E depois diz para nós que somos fortes. Então agora tá, sabe, esse poder disponível à igreja. Eu gosto de um versículo que está em Zacarias. Tem muitas pessoas que estão precisando ouvir esse versículo. Zacarias capítulo 9, versículo 15. A palavra diz assim: o Senhor dos exércitos defenderá o seu povo. E o Senhor dos exércitos fala de um senhor de batalha, de um que nunca perdeu uma guerra. Não é a minha e a sua, irmão. Então eu estou pregando aqui para pessoas que têm visto a coisa piorar depois que entregou a vida para o Senhor Jesus. Eu estou pregando aqui para pessoas até da sua própria família, como o próprio Senhor Jesus, viram. Pessoas que estavam perto, que desapareceram. O Senhor defenderá o seu povo e eles dominarão os seus inimigos, pisando-os com os pés. Eles sentirão o gosto da vitória. Gritarão excitados pelo vinho e derramarão o sangue de seus inimigos. O sangue fluirá como o sangue de um sacrifício derramado no altar. Eu gosto excitados pelo vinho, porque o vinho tem a tipologia da alegria, irmão. Alegria completa. E esse sangue fluirá como um sacrifício. Ou seja, pessoas que estão vendo e ouvindo vão desejar, depois de você ter atravessado, depois de Deus te dar uma história, te deixar mais firme, mais forte e com uma bela história para contar. Então Deus vai te fazer muito feliz, meu irmão. Deus vai te fazer muito feliz, minha irmã. Mas primeiro, Ele vai te fazer forte. Eu quero repetir para quem entra em teu coração. Você vai ser muito feliz. Mas primeiro, Deus vai te dar força.
Você vai ser feliz, mas Deus vai te fazer forte. Então suporta o processo. Tem propósito no final disso. Descanso, honra, governo e fama. Tudo isso vem acompanhado. Não se preocupe. Olha, e a palavra fala, portanto, eu gosto porque isso é uma conjunção que exprime conclusão. E a obra do Senhor é completa. Nada que ele começa, que ele não termine. Portanto, saibam com toda a certeza, todos em Israel, que esse Jesus, a esse Jesus, ainda ele está usando a esse Jesus, saibam em todo Israel, olha, saibam com toda a certeza. Por quê, irmão? Porque quando a palavra entra, quando abre o espaço no coração, as convicções se apossam do nosso coração. Quando Jesus encontra espaço em nosso coração, convicções tomam conta do nosso ser. Sabe aquela promessa, irmão, que ele deu, que você não consegue esquecer? Sabe aquilo que você tem perseguido dia e noite com lágrimas nos olhos? Olha, Efésios 1,15, é por isso que Efésios 1,4, irmão. Efésios, aqui, 1,14. Fala assim, ó. Sua presença em nosso íntimo é a garantia de que Deus realmente nos dará tudo quanto prometeu. Eu quero repetir. Sua presença em nosso íntimo é a garantia de que Deus nos dará realmente tudo quanto prometeu. E o sinal do Espírito Santo em nós significa que Deus já nos comprou e Ele nos garante levar-nos para si mesmo. Esta é mais uma razão para que louvemos o nosso grande Deus no meio da dificuldade. Então Ele está gerando convicção, irmão, e Ele coloca no íntimo do nosso ser, em um lugar onde a sua mão não é capaz de tocar e arrancar, porque senão muitas vezes você já teria arrancado. A promessa, a verdade, a palavra implantada, que está gerando salvação em você, em todos os que veem, em todos os que ouvem. Muitos estão vendo e pensando, agora ela vai parar, agora ele não consegue mais. E você se levanta mais uma vez, logo depois de dizer amém, porque Satanás te viu de joelhos no chão, mas não sabia que você estava louvando ao Senhor. Muitos têm tentado, muitos têm torcido para que você desista, mas para surpresa de muito, ainda você encontra-se de pé. E olha, a palavra fala no final, fala assim, ó, a esse Jesus que vocês crucificaram, que Deus fez Senhor e Cristo. Então nem tudo que a terra rejeita, o céu desaprova. E nem tudo que a terra aplaude, o céu aprova. Nem tudo que a terra rejeita, meu irmão, o céu desaprova. Sabe por quê? Deus escolheu você por um propósito, irmão. E tudo que você passou lá atrás, Deus permitiu justamente para ser construída uma história em que muitos desacreditassem. Não é verdade? Ou eu estou falando alguma bobeira aqui? Sabe por quê? Deus acredita no desacreditado. Quero terminar com 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 28. Pelo contrário, Deus deliberadamente escolheu valer-se de ideias que o mundo considera loucura, para envergonhar aqueles indivíduos que o mundo considera sábios e grandes. E escolheu o que o mundo acha fraco, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que é insignificante e desprezado pelo mundo, e que não é levado em conta absolutamente para nada, e utilizou para reduzir a nada aqueles que o mundo considera grandes. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas loucas para confundir a sabedoria humana. E eu e você participamos disso. É necessário se humilhar. O caminho da exaltação é o caminho da humilhação, irmão. Muitas vezes vamos passar por coisas que não queremos. Mas lembre-se que Deus acredita no desacreditado. E que para isso há uma recompensa. Entregue pela mão do Cordeiro, que você já deseja, que você já ama, mesmo que não esteja perto,
mas que eu tenho certeza que o seu coração pulsa dia e noite pensando e lembrando, e que faz parte de todo o processo. Mas saiba, não se esqueça quando chegar lá que é para a glória de Deus. Que Deus abençoe os irmãos, que nós possamos ficar com essa breve palavra. A paz do Senhor esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.